Você já se sentiu esquecido, como se estivesse no lugar certo, na hora certa, mas mesmo assim ninguém te enxergasse. Agora imagine ser parte do momento mais importante da história da humanidade e ainda assim ser apagado da memória do mundo. Ninguém fala sobre ele, nenhum sermão, nenhuma música, nenhum filme, enquanto todos falam de Pedro, João, Maria, até mesmo Judas. Ele ficou à margem, silenciado, oculto como uma sombra que passou rápido demais para ser notada, mas que deixou um frio eterno no ar. Simão, esse era o nome dele. Simão de Cirene, o homem que carregou a cruz de Jesus, o único ser humano na terra que tocou com suas próprias mãos a madeira onde o Filho de Deus foi executado. E, no entanto, ninguém lembra, ninguém o menciona, como se sua dor não tivesse valido nada, como se seu gesto tivesse sido apenas uma coincidência. Mas e se eu te dissesse que nada na cruz foi coincidência? A história que você está prestes a ouvir não é uma história bonita, não é inspiradora no sentido clássico. Ela não foi feita para te fazer sorrir ou levantar da cadeira se sentindo leve. Ela foi feita para te arrastar até o chão, para te mostrar que às vezes os maiores testemunhos são vividos no silêncio, no esquecimento, no anonimato, e que o sofrimento que ninguém vê pode carregar a chave de um propósito que ninguém compreende. Jerusalém estava em caos. Era dia de festa, mas o ar estava pesado. Algo ruim estava para acontecer. Os guardas gritavam, os comerciantes fechavam suas tendas mais cedo. O céu, mesmo ensolarado, parecia cinza, e no meio da multidão, um homem andava sozinho, com os pés cobertos de poeira. Ele não estava ali por nenhum motivo nobre. Não era devoto, não buscava milagres, só queria chegar para a celebração da Páscoa e voltar para casa. Um estranho, um homem de fora, um corpo a mais na multidão. Mas o destino não pede licença, ele invade. E quando menos se espera, ele te coloca de frente com aquilo que você mais teme. Um chamado que você não entende, mas que não pode recusar. Simão ouviu o barulho antes de ver. Um som seco, como madeira arrastando pedras. Depois os gritos, mistura de ódio e euforia. Quando ele se virou, viu a cena. Um homem desfigurado, coberto de sangue, carregando algo enorme nas costas, uma cruz. A multidão o empurrava, cuspia nele. Os soldados o batiam, mas ele já não tinha forças nem para cair direito. E então, a queda. Um estalo no chão. Silêncio. Um soldado olha em volta. Os olhos varrem a multidão como se buscassem alguém, qualquer um, e param em Simão. Você já sentiu aquele segundo em que tudo desacelera? Quando você percebe que sua vida vai mudar, mas ainda não entende como. Simão sentiu. Sentiu a espada encostar em suas costas. O grito seco do soldado. Você, carregue. Ele tentou recuar, mas a lança empurrou seu peito. E quando se deu conta, estava com a cruz nas mãos. A madeira era áspera, pesada. Tinha cheiro de sangue, suor e desespero. A cada passo, ela machucava os ombros. Não era sua cruz, não era sua condenação, mas era sua dor agora. As pessoas o olhavam com desprezo. Achavam que ele era o condenado. Ele queria gritar, não sou eu, não fiz nada. Mas algo o impedia, como se uma voz dentro dele dissesse, não fala, só sente. Foi nesse momento que Simão olhou para o homem ao lado. Ele sangrava por todos os poros, o rosto desfigurado. Mas havia algo nos olhos dele, algo inexplicável. Um vazio cheio de significado. Uma dor que não pedia socorro, mas que convidava a participar dela. Jesus olhou para Simão como quem reconhece uma alma que também carrega algo invisível. E Simão não entendeu nada, mas sentiu tudo. Você consegue imaginar isso? Carregar o peso de um condenado sem saber quem ele é? E no caminho, perceber que você está diante de alguém que carrega o mundo inteiro? Não só na cruz, mas no olhar, no silêncio, na maneira como aguenta a dor, como se aceitasse a morte, por amor. E é aí que a ficha cai, porque Simão percebe que ele não foi chamado por acaso. Ele não foi escolhido à força, foi conduzido. Era parte do plano. Um homem comum, colocado num momento eterno.
Ele não segurou a cruz porque era forte, mas porque precisava ver, precisava sentir, precisava ser marcado. E nós esquecemos dele, porque preferimos lembrar dos grandes discursos, dos milagres, das ressurreições. Mas esquecemos que alguém carregou a cruz. E não foi um anjo, foi um homem. Essa é a parte que ninguém te conta, a parte esquecida da paixão. O lado humano, cru, doloroso, sujo. O lado que mostra que o sofrimento de Cristo não foi um teatro, foi uma colisão entre o céu e a terra. E teve testemunhas, e teve sangue, e teve alguém como você. Talvez seja por isso que essa história foi apagada, porque ela nos lembra que às vezes somos chamados para carregar uma cruz que não entendemos, para entrar numa dor que não pedimos, para ser marcado por algo que o mundo jamais vai reconhecer, mas que muda tudo por dentro. Você já carregou algo assim? Algo que ninguém viu, ninguém valorizou, ninguém agradeceu, mas que de alguma forma te transformou? Se essa história despertou algo em você, comenta aqui. Eu tô aqui. Porque no fim, todo mundo carrega uma cruz. A diferença é o que você faz com ela.